Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast sobre saúde e beleza, que vai tratar de forma descomplicada os desafios antes, durante e depois da menopausa. O meu convidado de hoje é o nutricionista Daniel Sobotka. Daniel trabalha com as mulheres, é professor universitário e estava conversando aqui comigo que esse é o maior público dele, as mulheres 40 mais. E eu acho que isso tem um motivo, Daniel. Né? Seja muito bem-vindo para depois a gente começar a conversar. Né? Muito obrigado pelo convite, Marisa. É uma oportunidade muito boa para mim estar aqui falando sobre esse público e sobre esse tema que hoje é tão abrangente, né? Tanto para o teu segmento quanto para o meu. E eu acho que é importantíssimo esse bate-papo. É importante a gente trabalhar juntos. Né? Sim. A interdisciplinaridade, como tu falou, eu acho que favorece muito aos nossos clientes. Sem dúvida. Aos nossos clientes. Então, eu acho que tem um motivo de a gente estar atendendo essas mulheres 40 a mais, porque eu acho que realmente começa a ocorrer o climatério nessa época, né? E a gente sabe que o climatério traz muitas transformações às mulheres. E me diga, Daniel, por que é tão difícil emagrecer quando chega a menopausa? Esse é um fator que às vezes a gente não se dá conta, mas com a chegada, isso quando não chega antecipada essa menopausa, né? Sim. Porque hoje ocorre muito isso de as pacientes chegarem ao consultório com 35 anos ali, já com menopausa precoce. E a gente vai buscar uma conduta que traga qualidade de vida, né, em primeiro lugar, mas que trate todos os sintomas. E um dos fatores aí é o ganho de gordura corporal, o aumento de peso. Isso se dá por várias mudanças, né, nessa composição corporal, principalmente hormonal. Você olha aí, essa alteração hormonal, ela vai propiciar o acúmulo de gordura. Quando você olha para uma mulher que já está em menopausa, que já está tendo sintoma, uma das principais queixas é, porque eu engordei 2, 3, 10 quilos e eu engordei só abdômen. Mas isso é mais por posição anatômica. Mas isso tem uma relação primordial com desregular hormônios, esse aumento da liberação de insulina, tem vários outros fatores, né? Pode gerar uma resistência à insulina. Tem um ponto que eu gosto de cuidar muito, que eu até peço exames bem específicos para os pacientes, que é quando tem esse acúmulo de gordura em regiões muito, como a gente fala assim, abdominal, mais interna de coxa, que tem uma tendência bem à ligação hormonal, eu peço muito ali OMARI-R para ver resistência à insulina. E aí a gente começa a identificar alguns outros pontos. A gente vai entender também que a parte de progesterona, estrogênio, pode estar estrogenizada. Então, quando a gente faz um trabalho mais multidisciplinar, você consegue identificar. E aí sim, você vai entender o porquê que ela não está conseguindo emagrecer. E aí vem também a questão dos hábitos alimentares, né? Sim. Que aí é o excesso dos industrializados, uma alimentação. Isso traz uma informação. A utilização errada de protocolos, né, alimentares muitas vezes. E também uma coisa que a gente tem como cultura é uma alimentação muito tradicional, mas a gente não sabe dosar a quantia. E isso aí vai acarretar o quê? Um excesso de calorias na dieta. E muitas vezes a mulher, em alguns momentos, acaba por utilizar alimentos industrializados com excesso de açúcar, né? Embutidos, sódio, isso aí, corantes, né? Conservantes. E esse aumento de gordura corporal ele vai se dar um pouco mais elevado, porque nesse momento a parte hormonal está um pouco desbalanceada. Então tudo isso aí vai somatizando, né? Exatamente. E por que, Daniel, que é tão importante a manutenção da massa magra? Porque assim, não é só uma questão de estética, né? Ter um corpo com um índice corporal bacana, de massa magra, tem muitas outras vantagens. Vamos lá. Primeiro de tudo, é primordial a massa magra. Vamos pensar na longevidade. Evitar risco de quedas. A parte muscular, ou seja, esse tecido músculo-esquelético, ele vai dar sustentação. Mas quando a gente fala isso, a gente olha sempre para o viés estético, né? Que aí entra a questão, porque eu quero ter um tônus, estar mais definida. E hoje é comum você ver mulheres aí 40 mais com uma estrutura corporal muito bonita. Sim, né? sim. Mas aí tem todo esse trabalho, né, de alimentação, treinamento de força,
entender essa parte hormonal, a parte de suplementação, antioxidante, mas a parte muscular, ela é fundamental porque ela vai sustentar, e aí a gente vai falar uma coisa bem interessante, né? Quanto mais músculo, mais gasto calórico. Exatamente. E aí reduz o percentual de gordura. Exatamente. Então, se a gente cuidar dessa parte estrutural, essa parte muscular, pode ter certeza que vai ter uma longevidade não só pensada na estética, mas para você ter uma estrutura corporal bonita, você conseguir executar as tarefas diárias. Sentar e levantar. Isso aí. E um dos pontos que eu sempre falo é que quanto mais músculo você tiver e atividade física inclusa, você evita riscos cardiovasculares, você evita o desenvolvimento de uma pré-diabetes ou, quem sabe, uma diabetes futura, porque você melhora esses marcadores de resposta à insulina. Isso Exatamente. mesmo. Então a gente tem que olhar com um viés, não só olhando para a estética, porque hoje se fala muito em estética, que é o que a gente estava falando no início, né? O mercado wellness, né? Hoje ele está muito em alta, mas a gente tem que tomar um cuidado para não perder o foco, porque é qualidade de vida, é você pensar na longevidade, e a massa magra ela vai fazer parte. Então, treinamento de força ele tem que estar incluído ali. Ah, mas eu tenho limitações. Tranquilo, então vai optar por algo que te faça bem, que você sinta bem e está praticando, mas construção de massa magra é fundamental. E vamos lá, massa magra é todo tecido livre de gordura. Então a gente tem às vezes tem uma confusão em entender o que é massa magra e o que é músculo. Quando a gente fala massa magra, é um tecido bom, né? Que não vai te trazer aí outros problemas também e também acarretar o acúmulo de gordura. Gordura visceral. Isso mesmo. É isso aí. Isso aí. E existe algum tipo de alimento, Daniel, que essa mulher, nessa fase, existe alguma composição alimentar que essa mulher deve priorizar para ajudar nessa construção da massa magra? Porque a gente sabe que, sim, treinamento de força, o doutor Daniel está falando aqui em musculação, em treinamento de resistência, de força, mas a gente sabe que isso também passa pelo prato. Isso aí. E quando a gente fala em treinamento de força, mas eu não gosto de academia. Vamos lá, funcional. Pilates é um treinamento de força. Então vamos deixar esse adendo aí, porque eu recebo muitas pacientes que dizem assim, mas eu não gosto do ambiente de academia. Mas hoje a gente tem CrossFit, tem funcional, tem estúdios personalizados. Então busque algo que te contemple, que faça com que você sinta acolhido e que te traga resultados, né? Existem vários N locais aqui na nossa região e bons profissionais. Então vamos pensar nisso. Agora, sobre alimentação. Dentro desse fator alimentação, a gente tem que olhar para essa questão bem específica. Quando a gente fala em composição corporal de massa magra, a gente sempre vai olhar hoje, e isso é um boom de mercado que a gente olha, que é falar em proteína, né? Sim. Tudo é hiperproteico. Hoje você vai nas prateleiras, está tudo high protein. E isso é uma tendência de mercado. Mas a gente tem que tomar um cuidado, buscar por um acompanhamento bom para entender por quê. Se você sair por aí comprando tudo que você vê escrito protein, nem tudo vai fazer sentido para a tua alimentação e para a tua condição. Mas vamos lá. Principal aporte nutricional seriam peptídeos, aminoácidos e proteínas. Vamos falar na linguagem comum. Proteína é o carro-chefe hoje, quando a gente fala nesse sentido. Mas ela sozinha ela não vai fazer esse papel. Sim. Então, se você quer construção de tecido bom, reduzindo aquela flacidez, aquele tecido rugoso. Porque eu ouço isso das pacientes em consultório. Porque eu emagreci, eu fiquei flácida. Mas aí tá faltando a estrutura massa magra, tá faltando músculo para trazer essa definição. Porque aquele corpo, ou seja, aquele shape slim, né? A gente vai falar disso, né? Mas shape slim, ele tem que ser construído com músculo e com massa magra, porque não é só tirar peso, peso, peso. Não é peso. A gente tem que esquecer a ideia só do peso de balança. Sim. Então, essa parte alimentar, ela tem que ser um conjunto, né? Gorduras boas, uma proteína limpa, com aporte nutricional bom, com alto valor biológico. Quando a gente fala assim, ovos, peixes, frango, gado, mas um corte bom, que não seja gorduroso demais. Sim. Quando a gente fala de proteína é isso. Mas essa combinação, ela faz total diferença. Você colocar uma proteína de alto valor biológico, você colocar uma fonte de gordura boa, carboidratos que te tragam uma resposta glicêmica boa. Não adianta dizer assim, mas o carboidrato é um vilão. Não, gente, pelo amor de Deus. Não existe alimento vilão. Isso. A gente tem que tomar um cuidado com essa denominação e não trazer isso
colocando determinado alimento como vilão. Ele pode ser algo que no contexto alimentar ele não seja tão eficaz nesse momento no padrão alimentar que o Daniel está seguindo. Mas eu posso muito bem manipular essa dieta e organizar ela em um formato que você consiga incluir todos os alimentos. Eu vejo muito isso, eu vejo muitas pessoas, as mulheres, minhas amigas, estão dizendo, mas eu não estou comendo quase nada e não consigo emagrecer. E eu digo, exatamente por isso que não está conseguindo emagrecer, né? Porque não é não comer e reduzir as calorias e ficar... não é por aí, né? Tem uma frase que eu falo que é... Quem é meu paciente que estiver assistindo vai lembrar muito assim. Não é comer pouco, é comer certo. Exatamente, comer certo. É comer certo, porque a gente pode fechar as calorias. E outra questão, o nutricionista Daniel Sobotka, ele não fecha a dieta só com caloria. Eu vejo que, lógico que há casos e casos, a individualidade deve ser respeitada. Sempre. Mas assim, a gente tem que olhar para outros fatores nutricionais. Volume de fibras, volume gástrico, saciedade, carga glicêmica ou índice glicêmico. Uhum. Eu posso utilizar o arroz ou eu posso utilizar a batata inglesa. Então, em muitos casos, manipular, brincar com a combinação desses alimentos vai fazer total diferença na resposta. Por quê? Quando você olha para um alimento que tem uma caloria mais alta, às vezes o volume de densidade dele é pequeno. Então, você pode comer outro alimento que tem maior volume, vai gerar maior saciedade, com densidade calórica menor. Mas isso é uma estratégia e ela deve ser utilizada com inteligência e em conjunto entre nutricionista e paciente. Sim, porque tem também as preferências isso alimentares, aí, as peculiaridades. Porque às vezes o paciente não gosta de determinado alimento. E até dentro da minha consulta, eu converso muito até sobre receitas. Por quê? Mas como que você está preparando? Porque a forma do preparo faz mudar totalmente esse contexto de, eu não gosto do alimento, mas se fizer assim eu como. Então você ajustar isso e colocar todos os macros e micros nutrientes dentro dessa alimentação é algo tranquilo. Eu sempre digo isso até para os meus alunos. Difícil não é montar a dieta, difícil é você conduzir isso e fazer com que o teu paciente tenha adesão. E alinhar com as preferências alimentares dele. Estilo de vida, preferências alimentares. Tipo de treinamento. Né? É uma cadeia. E quando a gente fala nessa questão aí, a alimentação ela deve ser um conjunto, mas priorizar fontes de proteína que te tragam um alto valor biológico é o principal, nesse caso da construção muscular, para que não tenha aquela chamada flacidez que a gente estava conversando no processo de emagrecimento da mulher 40 a mais. Incluir legumes e vegetais. E a pergunta que não quer calar, frutas. Por quê? Já foram já fizeram das frutas que era vilão, né? Isso mesmo. Porque a fruta gera diabetes. Tem frutose, tem alto índice glicêmico. Mas aí a pessoa está comendo industrializado, né? Então ela deixa de comer a banana porque a banana é um vilão, mas ela está lá comendo a bolachinha, aquela bem famosa. Então a gente tem que olhar com um olhar bem amplo, porque a alimentação ela é uma coisa que ela faz parte do nosso cotidiano. Ela é emocional, isso aí, vezes. Afetiva e cultural. Começou a esfriar, o que a gente vai comer aqui? Exatamente. Então, tudo isso eu tenho que entender. E eu tenho que conversar com o meu paciente para que eu consiga fazer com que ele tenha adesão e resultado. E a mulher na menopausa que está nos ouvindo tem que entender que não é uma fraqueza dela não conseguir emagrecer, ela não está condenada a ter um corpo não saudável, que são pequenos ajustes na estratégia alimentar, no treino, no estilo de vida, que vão fazer toda a diferença para ela ter uma longevidade saudável. Emagrecer é praticamente se tu perguntar para qualquer pessoa, ela quer emagrecer. Né? É o maior público. Né? As pessoas querem emagrecer. Isso. Então, emagrecer é uma coisa, é um desejo. E com isso, nós temos agora excelentes medicamentos para emagrecer, né? Chegou primeiro o Ozempic, agora o Mounjaro, e são estratégias bem importantes para pessoas com obesidade, por exemplo, mas está havendo um uso indiscriminado
desses medicamentos, né? Sim. E a gente sabe que um dos desafios de quem usa esse medicamento é realmente manter Isso aí. a massa magra e principalmente mudar de estilo de vida. Justamente. Que aí entra aquela questão que a gente conversou, que é a equipe multidisciplinar, que vai tratar em todos os aspectos, no comportamental, na parte nutricional, na atividade física. Sim. E uma coisa que eu falo, que muita gente me pergunta, mas você é contra o uso? Não, eu sou totalmente a favor, desde que ele seja um uso consciente, né? A medicação, ela está aí. Eu acho que toda medicação, ela tem uma indicação. Isso aí. E o principal, né? É você buscar bons profissionais para te acompanhar e te orientar. Porque existe muita informação disseminada nas mídias sociais que entram contra o que a gente prega, que é a forma ética do uso. E a gente tem que tomar um cuidado, porque eu uso uma frase também que eu digo assim, não existe viagem de graça. Se você usar indiscriminadamente por conta, sem um acompanhamento, com doses erradas ou sem mudar o teu hábito, o retorno vai ser pior. Sim. E a gente não sabe determinar quais colaterais podem vir. Porque se você usa com acompanhamento, o profissional que está te acompanhando vai te orientar no tipo da alimentação, a atividade física, vai fazer a manutenção da massa magra. Porque se você não cuidar da massa magra, o que vai acontecer? O teu metabolismo basal Ele vai ser prejudicado. Aí você vai ter que comer muito pouco. E aí você não vai conseguir manter isso aí como não vai conseguir manter, porque você faltar nutriente. Vai faltar nutriente. É o que eu falo. A gente tem que tomar um cuidado, porque está sendo bem alto, assim, o normalizar não comer. Mas não podemos normalizar não comer. Ficar 2, 3 dias sem ingerir nenhum tipo de nutriente. Não. E já ocorre isso. A gente percebe e ouve de algumas pessoas. Porque faz 3 dias eu comi só uma maçã. Não. Então o que vai acontecer? Isso vai trazer problemas, por quê? Vai começar a degradar os tecidos bons, vai começar a queda de cabelo, a unha quebrar, o intestino não funciona. A falta de energia. E é isso aí. Quando chegar no ponto da falta de energia, essa mulher ela não vai conseguir executar as tarefas cotidianas. E aí vai começar a ter um problema maior. Por quê? Porque isso vai impactar na vida social, na vida pessoal, no trabalho. E isso a gente não quer. Então a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos normalizar o não consigo comer. Se você tem uma orientação de um profissional bom, você vai comer os nutrientes, vai ingerir os nutrientes necessários, vai suplementar o que é necessário. Vamos fazer um protocolo que seja adequado para o teu caso, porque isso vai trazer futuramente muito problema. Para a mulher, principalmente, o que mais ocorre é ela chegar depois do uso, sem ter feito acompanhamento ou nutricional ou por profissionais da área, dizendo assim, tá caindo os cabelos, eu não consigo ir ao banheiro e eu tô flácida. Né? E aí é um problema isso. Uma coisa é certa, né? A medicação é com acompanhamento, né? Com acompanhamento de profissionais capacitados para te ajudarem nesse processo. Agora eu gostaria de falar de alguns marcadores que a mulher nessa idade tem que ficar atenta, né? Porque assim, existe todo um equilíbrio do metabolismo que a gente tem que manter. Vitamina D em níveis adequados, vitamina B12 em níveis adequados, isso tudo a pessoa perde quando a pessoa não ingere nutrientes. Justamente, uma dieta pobre, ela vai gerar isso. Exatamente. Né? Ou quando você começa a não conseguir absorver esses nutrientes. Porque a gente tem que deixar bem claro, né? A medicação, esses análogos de GLP ali, eles não inibem só a absorção da gordura e do carboidrato. Porque é um pensamento comum, tá? De muita gente achar, não, eu como carboidrato, ele não absorve. Não é só isso. Ele vai inibir todos os micronutrientes. Então, vai começar a ocorrer esses marcadores aí despencando. Né? Quais seriam os marcadores que as mulheres 40 a mais deveriam ficar atentas? O que eu gosto de solicitar, principalmente, né? A gente já falou ali, né, da vitamina D, a B12, mas eu gosto de pedir o hemograma já para ter uma base, mas eu peço zinco, selênio, peptídeo C, OMA-IR, para entender a resistência à insulina, porque a gente tem que começar a olhar para esses marcadores. A glicada,
Hemoglobina. Isso aí. Por quê? Daqui a pouco, você olha lá, cálcio, eu peço muito também. Sim, para as Por mulheres quê? é muito importante. Você olha lá, o cálcio tá lá no mais alto dentro da referência. Mas aí a vitamina D tá baixa. Da onde que tá vindo esse cálcio? Então entendo. Dos ossos. Isso aí. Agora nós chegamos num ponto que todas as minhas pacientes, e eu gosto de pedir esses marcadores e até oriento quem for, né, solicitar exames, peçam sempre esses marcadores. Vitamina D, cálcio, zinco, selênio, peptídeo C, homocisteína. É importantíssimo. Isso aí. Dá para ver o teu grau de inflamação. Porque a gente vai entender se tem marcadores inflamatórios. Exatamente. E quando a gente fala de mulheres 40 a mais, que aí vem, em alguns casos já vem com algum sintoma ali, ou a gente já visualiza que tem lipedema, tem muita inflamação, né? Aí pode que a gente identifique outros problemas. Eu peço os marcadores também TSH, de tireoide, por quê? A gente tem que olhar esses marcadores porque nessa transição hormonal tem um desbalanço. Nesse caso do cálcio, eu já peguei algumas pacientes nesse período de menopausa que o cálcio circulante estava altíssimo e a vitamina D estava, como a gente diz, lá no chão. E aí, da onde que está vindo isso? Não, vamos investigar mais a fundo. Por quê? Você vai evitar um problema, né, uma osteopenia, uma osteoporose, e isso é interessantíssimo. Mas, para mulheres, basicamente, o principal seriam esses que eu gosto de trabalhar. Mas, geralmente, eu peço mais. Até os hormonais eu peço, né? Por quê? Para entender... Tu gosta de fazer uma avaliação mais ampla. Mais ampla, porque, às vezes, a gente identifica algum marcador, eu já vou encaminhar para um profissional médico da área, ou endocrinologista, ou uma ginecologista, ou geriatra, para a gente conseguir trabalhar e fazer com que essa paciente melhore todos esses marcadores e consiga conviver evitando os sintomas da menopausa. Porque os sintomas da menopausa, eles prejudicam muito a qualidade de vida da mulher. Eu falei isso aqui várias vezes e também acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, porque eu acho que muitas mulheres não são atendidas nessa fase. Justamente. Começa o climatério ali, quando ela começa a sentir alguns efeitos, mas os hormônios ainda, os marcadores ainda estão dentro da referência. Dentro da referência. Isso aí é um grande problema, porque às vezes só se olha dentro da referência. E a referência, para quem não tem ideia, ela é com base populacional, mas ela não difere se é menopausa, se é fator idade, se é adolescente, se é geriatria. Então, eu tomo um cuidado quando eu peço, e principalmente para a mulher, mas ela está na fase lútea, ela está... Qual fase ela está nesse ciclo? Se ela tem o período ainda, se ela tem fluxo menstrual. Eu converso isso dentro de consulta, porque os marcadores dos exames e o período que é feito essa coleta vai mudar totalmente. Então, isso eu falo para vocês. Quando vocês forem buscar um profissional, olhem por esse ponto. Um profissional que te acolha, entenda esses marcadores e nunca é demais solicitar exame. O Dr. Daniel falou uma palavra que eu acho muito importante para a mulher na menopausa: acolha. Né? Porque muitas vezes elas ficam muito sozinhas, elas não conversam sobre isso. Agora isso está mais normatizado, mas, por exemplo, acredito que na época da minha mãe, por exemplo, isso não era nem falado, nem cogitado. Né? E então eu acho muito importante essa conversa. Eu te agradeço muito, Daniel, ter tido essa conversa conosco. Né? Existem estratégias que podem nos ajudar, existe uma maneira de se manter ativa, funcional, e essa maneira passa por uma decisão de como eu quero viver os próximos 40 anos da minha vida, porque você pega uma mulher com 40 anos, ela está na metade da vida dela. Né? Ela vai viver muito, ela vai brincar com os netos, ela vai fazer muitas coisas, ela vai ter novos projetos e ela precisa ter saúde física e mental para isso. E uma das estratégias importantes para a mulher na menopausa é exatamente essa: a estratégia nutricional, a estratégia de atividade física, a estratégia social é muito importante para as mulheres nessa época, se sentir acolhida, como o Dr. Daniel falou.
Eu queria muito agradecer ao Dr. Daniel, que gentilmente veio aqui conversar conosco um assunto tão importante para as mulheres na menopausa, que é a manutenção da massa magra, estratégias nutricionais para manter a massa magra, a importância de se manter uma massa magra e, principalmente, a importância de boas escolhas e acolhimento. Siga o Dr. Daniel nas redes sociais, o arroba dele é @sobótica, e ele atende ali na Frei Rogério, ao lado do Cancian. Eu indico uma avaliação nutricional se você está com problemas para perder peso.